Vou cumprimentar o professor aposentado na Universidade Federal Fluminense e também doutor em História pela Universidade de Paris, Manuel Domingos Neto. Professor Manuel Domingos, bom dia. Seu áudio está fechado, microfone. Salve, Anderson. Prazer estar de volta aqui ao programa, depois de ter ouvido aí o combatente enérgico e de primeira linha, o Milton Temer. Sempre vocês aqui acompanhando o nosso programa e nos prestigiando com esses comentários importantíssimos aqui para a nossa audiência. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, sempre nos atendendo aqui no Faixa Livre, para a gente falar um pouco sobre alguns episódios, um episódio em específico que a gente teve aí na semana passada, né, professor? Eu me refiro, obviamente, a essa denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, contra o Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Denúncia feita na última terça-feira por tentativa de golpe de Estado e uma série de outros crimes, já no finalzinho da gestão do ex-capitão em 2022. Já há quase 2 anos aí que esse inquérito estava rolando e finalmente o PGR enviou a denúncia lá ao Supremo Tribunal Federal. Desses 34 denunciados, professor, 24 são militares, entre eles o próprio Jair Bolsonaro, enfim, os generais Augusto Heleno e Braga Neto, ex-ministros da gestão anterior, o coronel Mauro Cid e também o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Me chamou a minha atenção, professor, o fato de o PGR ele ter citado nesse documento, documento de 272 páginas, muito robusta essa denúncia, mas me chamou a atenção o fato do Paulo Gonet ter dito que a atuação da cúpula das Forças Armadas durante aquele período travou a ofensiva golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro e impediu a concretização do plano que previa, inclusive, o assassinato do ministro do Supremo Tribunal Federal, à época presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Essa investigação teve como um dos principais eixos condutores, professor, depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e também da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior. Professor, muita gente dizia que havia uma tentativa de se proteger do núcleo das Forças Armadas nessa investigação, entregando aí algumas maçãs podres, digamos assim. Como é que o senhor avalia essa denúncia? Não sei se o senhor leu ela na íntegra, enfim, mas como é que o senhor avalia o que o senhor percebeu desse documento enviado pelo PGR lá ao Supremo? A citação em relação aos militares, as Forças Armadas, de fato, evitaram o golpe, como o PGR sugere? O Exército Brasileiro é o guardião da democracia, como diz o Paulo Gonet? Obviamente que não. Quem evitou a democracia, a derrota da democracia, foi a sociedade brasileira. Esse movimento de resistência. Obviamente que é preciso ter em conta que as Forças Armadas elas jamais atuam sem um amplo amparo. E esse amparo faltou, esse amparo foi irresponsável, imagine qual a condição de um sujeito como Bolsonaro conduzir um processo de ruptura vitorioso. As Forças Armadas se viram ameaçadas, na verdade, pelo seu envolvimento, estavam envolvidas no golpe e se viram ameaçadas diante da resistência coletiva, inclusive não apenas da resistência popular, mas de forças importantes, hegemônicas importantes. Não embarcaram nessa. Então, quem evitou o golpe foi o movimento democrático. Agora, é claro que quando a gente fala em Forças Armadas, nós não podemos vê-las como alguma coisa compacta e plenamente azeitada. Há dentro das Forças Armadas, particularmente no exercício do poder, há dissidências, há choque de opinião e
isso está se refletindo agora. Ao que me consta, as Forças Armadas queriam a punição de Braga Neto, de homens como Mauro Cid. Estavam realmente sabendo que não se livrariam dessa imagem desgastada sem a entrega de alguns. E creio eu que estavam torcendo por isso. Talvez, não tenho conhecimento bastante para afirmar. O indiciamento do Heleno, general Heleno, Augusto Heleno, e do general Paulo César, não tenham agradado tanto, porque Augusto Heleno ele firmou, ao longo de sua vida, uma forte liderança interna. E a atenuação sobre esses dois casos, Paulo César foi comandante do Exército, a atenuação sobre esses dois casos aí, talvez outros, seria uma torcida pela. Então, o procurador não acatou literalmente a vontade da caserna. Não houve isso, não houve acatamento. Mas que há proteção das fileiras, certamente há. E quem capitaneia esse processo é o próprio ministro da Defesa, em nome do presidente Lula. Todos os ministros, obviamente, agem em nome do presidente. Aquela história de CPF, distinção entre CPF e CNPJ, está na base disso. As Forças Armadas agora, elas têm um objetivo central: a defesa da imagem. Porque Força Armada com imagem desgastada é muito ruim. Como qualquer corporação. Todas as corporações lutam para defender suas imagens. Nesse caso, o objetivo, a contestação, a postura das Forças Armadas é muito forte, né? Como os comandantes bem lembram, ela é atacada pelos golpistas, pelo fato de não terem ido às vias de fato, e é atacada pelo setor democrático. Resultado é que a imagem das Forças Armadas, medida aí por essas pesquisas que eu sempre guardo muitas restrições, elas caíram brutalmente. Hoje a a instituição mais credível é a Polícia Federal. Isso nunca tinha acontecido antes. As Forças Armadas, a credibilidade das Forças Armadas era sempre arguída como um componente importante de seu papel político, e agora não podem mais fazer isso, porque é uma das mais corroídas, das instituições de imagem mais corroídas, são as Forças Armadas. Sim. A coisa também não é tão. Ainda para complicar um pouco mais a análise, nós temos o Exército como força principal, a Marinha e a Aeronáutica. No caso objetivo, me parece que o exercício do poder levou à explicitação de posturas não afinadas entre essas forças. Nós temos como exemplo a manifestação da Marinha com um vídeo agressivo à sociedade brasileira, que não foi endossada pelo Exército Terrestre. É isso. Professor, diante disso, dessa análise importante que o senhor fez aqui para a gente em relação ao que são as Forças Armadas, esse objetivo que há de defesa da imagem dos militares, enfim, a partir dessa denúncia do Paulo Gonet ao Supremo Tribunal Federal, é possível dizer categoricamente que o PGR ele tentou proteger
as Forças Armadas dessa denúncia grave de respeito ao golpe, professor? E por que, caso ele de fato tenha feito essa defesa no relatório que ele enviou, na denúncia que ele enviou lá ao Supremo Tribunal Federal, por que o PGR adotou essa postura de, alguma forma, tentar passar pano para as Forças Armadas? Olha, eu não acho que ele tenha, repetindo o que eu falei anteriormente, Anderson, que ele tenha sido um apoiador literal da tese de defesa das Forças Armadas. Ele não foi. A gente não pode dizer isso pelo motivo já mencionado, né? Ele incluiu figuras que as corporações preferiam Uhum. não ter exposto. Agora, o processo se cinge a um ato concreto, ao golpe. Ele evita uma consideração mais aprofundada sobre o processo golpista. E ao fazer isso, como se trata de um processo judicial, ele joga de fora, deixa de fora todo um comportamento, toda uma postura, uma linha que gerou, que foi até esse momento de crise, de ameaça de ruptura nos últimos anos. É isso. Não houve falando do ponto de vista puramente judicial, Uhum. né, não houve possibilidade de contemplar. Eu ainda não li todo o processo. O processo é muito longo e é preciso ser lido com muita calma. Mas, da, pelo que eu aprendi até o momento, não houve uma apreensão de todo esse itinerário percorrido pelas corporações até o momento extremo da crise, que foi na eleição de Lula. A eleição de Lula e, em seguida, a sua posse. Uhum. A responsabilidade das Forças Armadas é inequívoca para mim. É inequívoca. Não precisamente no golpe em si, mas em todo esse processo que leva ao golpe. Nós não podemos jamais avaliar um golpe de Estado sem os seus fundamentos Uhum. anteriores, né? O jogo de pressão. E as Forças Armadas efetivamente entraram aí dentro daquele escopo de lei e ordem, ou seja, de preservar o status quo, preservar a sociedade brasileira, os seus fundamentos conservadores. Né? Não houve dúvidas quanto a isso. O conjunto, inclusive já escrevi no meu livro, disserto muito sobre isso, meu último livro, O que Fazer com o Militar. Não havia, objetivamente, dissidências, grandes contraditórios nas Forças Armadas relativamente à sua indicação política, ao seu rumo político. Agora, é claro que numa corporação dessa, não é o conjunto da corporação que se envolve na linha de frente. A linha de frente, ela, inclusive nos grandes momentos históricos de ruptura ou tentativa de ruptura, desde a proclamação da República, é um pequeno grupo que toma a dianteira, porque o ambiente está favorável. Aí o pequeno grupo passa a atuar. Não significa que o conjunto estivesse lavando as mãos. Porque o conjunto, na verdade, ele está preocupado com o dia a dia, com a sua sobrevivência, com a garantia do seu soldo, as suas Uhum. pequenas vantagens. O dia a dia do oficial é esse. Ele não está lá para projetar grandes mudanças no país. São pequenos grupos
Sempre foi assim. A proclamação da República foi resultado de um pequeníssimo grupo, um grupo irrelevante, inclusive de jovens oficiais. Toda a agitação da Primeira República também. O grosso do Exército não estava envolvido naquelas agitações. Sim. O golpe do Estado Novo, esse golpe foi um golpe de cúpula. Uhum. E por aí vai. Em 1964, o conjunto estava azeitado, estava preparado, mas nem todos acompanhariam. Ou, há muitos ficam esperando para ver onde, para onde vão as águas. Né? Ficam em cima do muro, como se diz. Então, se esse processo judicial enxerga apenas os atores principais, aqueles que estão evidenciados pelo seu envolvimento com Bolsonaro, com o governo, aí é naturalmente restrito. Né? Uhum. Talvez, eu não condeno completamente isso, o Anderson, porque eu me ponho na frente do juiz, na frente dos homens, dos procuradores, né? Dos homens que tocam esse processo da Polícia Federal. Eles têm que pegar coisas objetivas. Do contrário, não há processo judicial. Uhum. No que diz respeito aos democratas, nós precisamos, e a sociedade, nós precisamos encarar a coisa do ponto de vista político. Se esse processo for exclusivamente jurídico, ele beneficiará as Forças Armadas. Se ele for político, que é como eu acredito que deva ser, um processo político, já que foi uma ação política, isso permitirá aos brasileiros uma visão mais aprofundada da responsabilidade das fileiras nesses momentos trágicos pelos quais nós passamos nos últimos anos. Agora, o professor, o almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha à época, ele foi denunciado aí pelo Procurador-Geral da República. E outra, o general Freire Gomes, ele soube do plano golpista, isso é um fato, isso é dito, ele cita inclusive em depoimento que ele faz à Polícia Federal, e mesmo assim, ele não tomou nenhuma atitude nesse sentido, não deu voz de prisão ao Jair Bolsonaro que é citado inclusive como líder dessa organização criminosa. O PGR não devia ter citado isso na denúncia, professor? O general Freire Gomes não prevaricou ao não dar voz de prisão ao Jair Bolsonaro, enfim, aos golpistas, aquela turma toda? Prevaricou, mas quantos comandantes não prevaricaram? Todos os comandantes que admitiram acampamentos prevaricaram. Se chega alguém, reúne uma multidão, né? Começa com gritaria em frente ao quartel, pedindo para dar golpe, esse pessoal tinha que ser reprimido. Isso é uma atitude absolutamente ilegal. E os comandantes não fizeram isso. Por que não fizeram isso? Porque eles estavam com a orientação superior de admitir. No fundo, estavam contando com aquilo. E chega abertamente um grupo de extrema-direita pedindo queremos golpe, ou seja, convidando as Forças Armadas para romper com a legalidade, incitando as Forças Armadas. E eles admitem, isso é prevaricação, Anderson. Não apenas de Freire Gomes, mas do conjunto. Quanto ao caso da Marinha, eu falei que esse processo de participação no poder, isso é clássico, viu? Não tem nenhuma descoberta de pólvora aqui. Toda vez que as corporações se metem com o poder, as dissidências vão se evidenciando aí, os contraditórios, né, as diferenças, e isso deixou claro que a Marinha teve um papel poderosamente reacionário e influente, e que se refletiu nesse almirante, né?
que hoje responde, né, está no banco dos réus. Entendo. É isso. Agora, Você vê... Pois não. então, eu queria só aproveitar essa sua fala e lhe questionar no seguinte sentido. A gente tem um quadro onde o comandante da Marinha ele foi denunciado. O comandante do Exército claramente prevaricou, como o senhor mesmo admite. Numa situação como essa, onde o comandante das duas principais forças armadas do país atuam no sentido, ou não atuam no sentido de interromper a trajetória golpista. Não há uma. E o Procurador-Geral da República dizer que a cúpula das Forças Armadas evitou um golpe de Estado no país. Não me parece muito factível essa versão, professor. A partir do momento em que comandantes de duas das três forças, de alguma forma, não atuam para evitar essa, ou não atuam diretamente, efetivamente, um deles alimenta essa lógica golpista, o outro prevarica. Numa situação como essa, o PGR dizer que as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas atuaram para evitar que o golpe acontecesse, isso é real? Isso é um fato que deve ser registrado na denúncia? Na minha avaliação, não houve qualquer tipo de atuação efetiva das Forças Armadas nesse sentido, quando um comandante de uma das forças atua no sentido de defender o golpe e o outro prevarica, né, professor? Olha, como eu referi no começo, né, quem livrou o país de um golpe, de uma ditadura, foi a sociedade, né, o setor democrático, não foi comando militar. Né. Agora, o conjunto do aparelho militar estava envolvido nisso. E mais que o conjunto do aparelho militar em si, os seus, digamos assim, suas reverberações, que vai pelas polícias estaduais até guardas municipais. E por essa entidade pouco mencionada, Anderson, que tem papel vital, a família militar. É interessante como a cobertura, as análises, normalmente não mencionam isso, e quando se fala nisso, nem sequer em que consiste. O pensamento direto vai para os familiares mais próximos dos militares, né, ou para o conjunto, mas envolve milhões de pessoas. Eu digo milhões, que são efetivamente milhões de pessoas freneticamente mobilizadas, organizadas pelas redes sociais, reservistas que vêm desde os anos 60. Desde os anos 60. Eu, inclusive, sou testemunha disso, porque eu servi ao Exército em 68, né, e o meu grupo de serviço militar naquela época, oficial da reserva, né, do Exército, a gente vai, o CPOR, ele continua articulado até hoje. Imagine quantos milhares de grupos desse teor, dessa natureza, são articulados, são alimentados periodicamente pelos comandantes e ficam aí agitando, espalhando essas notícias falsas, e criando um ambiente golpista. Então é muita gente. For analisar a fundo mesmo a responsabilidade pelo dia 8 de janeiro, nós vamos encontrar um rol muito maior do que esse rol apontado aí na peça acusatória, né, da Polícia Federal. A peça acusatória ela é cingida a algumas atuações concretas, porque a condenação ela demanda apontar o responsável, o crime, né, o objetivo, descrição, tipificação de crimes. Mas, como nós já mencionamos a palavra diversas vezes, a responsabilidade, a prevaricação, né, ela ocorreu de forma generalizada. Uhum. O professor, Não são apenas comandantes, cúpulas. Quantos acampamentos ocorreram? Quantos comandantes estavam envolvidos? uhum. Comandantes de unidades militares. Aí nós vamos para
a rigor, para o conjunto das corporações. Dá para prender o Exército? Dá para prender todo o corpo de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? É Pois é, isso. mas a cúpula, acima de tudo, poderia ser e deveria ser responsabilizada diante de um cenário como esse. Eu não me refiro nem ao 8 de janeiro, eu estou me referindo mais especificamente àquele período ali do final do governo Bolsonaro, agora, professor, que é o alvo dessa denúncia aí do PGR. Agora, depois dos militares terem atentado contra a democracia incontáveis vezes durante o governo do ex-capitão, terem atuado naquela tentativa de intentona, como o senhor muito bem colocou, é possível que eles ainda saiam fortalecidos de todo esse processo, professor, num cenário onde o PGR diz que as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas, salvou a democracia aqui no nosso país. Se eu ver os militares saindo fortalecidos de tudo isso, especialmente a partir dessa denúncia do PGR? Em absoluto, não vejo. O fortalecimento diante da autoridade pública pode ser, mas diante da sociedade, não. Porque os próprios comandantes falam, nós somos atacados pela direita e pela esquerda. Então, eles são frágeis. E acredito que o principal esforço dos comandos militares no momento seja o de livrar a imagem. Uhum. Aí eles buscam envolver todas as instituições nesse desiderato. Acho que o Congresso Nacional, o governo, o Judiciário, o Ministério Público, todos se envolvem nessa proteção às Forças Armadas. Uhum. É assim Era, que era, eu vejo. era justamente isso que eu queria perguntar ao senhor, professor. Se o senhor vê o governo Lula com alguma relação nessa que eu chamo de passação de pano do PGR aos militares. Houve um entendimento ali efetivo entre a cúpula das Forças Armadas e o chefe do Executivo para, de alguma forma, estancar a sangria dessa turma que ficou mais exposta, estabelecer ali um limite. Ó, vocês vão criminalizar, enfim, vão culpar esse pessoal aí que atuou de maneira mais direta e mais aberta em relação ao golpe e vamos conservar os generais, enfim, a cúpula das forças. A presidência da República, o próprio presidente Lula passou por esse grande acordo construído com as Forças Armadas e o Judiciário? Olha, você usou a palavra entendimento e acordo. Não pode haver entendimento entre a autoridade política e as Forças Armadas. A autoridade política deve exercer comando. E faltou comando, falta comando. A responsabilidade pelas Forças Armadas, em últimos termos, é do comandante. O comandante supremo é o chefe de Estado. E faltou, sim, voz de comando. Se tivesse havido isso, muita coisa poderia ter sido evitada. Eu já escrevi diversas vezes sobre isso. Eu entendo as limitações do presidente Lula, mas cá para nós ele copiou o rol de presidentes, de chefes de Estado no Brasil, que são constitucionalmente responsáveis pelas Forças Armadas, mas que nunca exerceram na prática essa chefia e deixaram prevalecer a vontade corporativa. No caso do Lula, não há nenhum mistério, nada oculto nisso. Ele diz que o José Múcio é o melhor ministro da Defesa. É isso que o Lula fala. E como se apresenta José Múcio? Ele se apresenta como representante, como homem da conciliação. Ele dá alguma diretriz relativamente às Forças Armadas? Não dá, porque não tem competência. E ele anuncia claramente: eu não entendo nada disso. Eu vim para colocar, para ajeitar, para colocar panos quentes, você usou a expressão. Eu não vi o doutor Múcio usando isso até agora. Mas é exatamente isso, é a conciliação, é o arranjo, vamos ver o que dá aqui para fazer. Uhum. É essa atitude
do Múcio. Não há, Múcio não orienta, nós não temos uma política de defesa centrada no que é mais importante, o preparo do país para o enfrentamento da crise internacional. Eu acho que, inclusive, há o atentado à democracia. Isso é lastimável. Mas o que está faltando, pensando no país, é uma política de defesa que nos prepare para esse momento tormentoso. O anúncio de hecatombe está muito claro. O novo presidente dos Estados Unidos é extremamente ofensivo. O imperialismo ali está a mil, né? E você não vê nenhuma atitude, nenhuma linha, nenhuma diretriz que possa dizer que as Forças Armadas estejam cumprindo sua missão principal, que é a de defesa do Brasil, né, do agressor externo. Nós estamos o tempo todo envolvidos, tão responsáveis com essa questão, tão ou não incriminados na tentativa de golpe. Claro que se deve tocar à frente isso, e como eu disse, o processo não está saindo ao gosto dos comandos. Não está saindo ao gosto dos comandos. Mas acho que isso obscurece alguma coisa vital. Sim. É o cumprimento da missão das corporações militares, das Forças Armadas, que é a de defesa militar do Brasil. Alguma diretriz nova nesse sentido? Não há. É claro que eles estão administrando aí, inventando aí diversas coisas, estão mexendo com as forças especiais, mas o central, que é a preservação de uma estrutura disseminada ao longo do território brasileiro, concebida para controlar a sociedade, não por combate ao agressor externo, isso aí está mantido. Não há ninguém vê nada em torno disso. É isso. Exemplo bem concreto para quem nos assiste. Aqui eu estou repetindo, inclusive, coisas que eu já falei anteriormente. Há quase 800 unidades militares do Exército Brasileiro espalhadas pelo território. É claro que a guerra mudou, os conflitos aí estão à vista. Houve alguma modificação nessa estrutura? Alguma discussão sobre a redistribuição espacial dessas forças? São forças inúteis para a defesa do Brasil, a partir dessa estrutura que não se modifica. No que diz respeito à dependência em armas e equipamentos, é um choque violento, porque a potência da qual somos dependentes nesses termos, em termos tecnológicos, ela não é enfrentada, apesar da clareza com que age o presidente dos Estados Unidos. Nós não temos a busca de uma autonomia, a busca clara de uma autonomia. Sabe, a autonomia está sempre presente na documentação, mas entre a intenção e o gesto tem uma distância muito grande. O que nós precisamos agora é fortalecer a nossa capacidade, a nossa autonomia em defender a terra, né, o território, o mar, o espaço cibernético. Né? É isso que são as coisas para as quais nós temos que nos voltar. Não obstante, o que prende a atenção de todo brasileiro é se o general vai preso, qual o general que vai preso, tudo. Isso aí não deixa de ser
Anderson, uma longa distração, uma boa distração relativamente ao ponto central, que é garantir a sobrevivência do Estado Nacional Brasileiro diante desse mundo convulsionado. É isso. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria lhe perguntar a respeito do seguinte: como é que fica esse debate a respeito da necessária reforma nas Forças Armadas aqui no nosso país, depois dessa denúncia que veio lá do Procurador-Geral da República? A gente já falou muito a respeito disso aqui no programa ao longo dos últimos tempos. Enfim, essa reforma nas Forças Armadas ela fica prejudicada, digamos assim, diante de militares que são considerados como comprometidos com a democracia. Dá-se a sinalização de que não seriam necessárias mudanças a partir essa denúncia aí do Paulo Gonet, dizendo que os militares, de alguma forma, salvaram a democracia? Olha, eu acho que não afeta ah, uma reorientação. Esse processo não afetará a reorientação das Forças Armadas. Até porque o comandante-chefe, o comandante supremo, o presidente Lula, deixa claro que não vai haver isso. Ele não vai mexer na capacidade militar brasileira. Vai deixar como está. E isso, a Força Armada depende de comando. O comando é político. Se deixar por ela própria, ela vai fazer o que sempre fez. As Forças Armadas brasileiras constituíram peça de uma engrenagem fortíssima, estabelecida a partir de Washington. E não vejo realmente nenhum movimento no sentido de romper isso. O militar brasileiro não se concebe fora do grande esquema, sabe, comandado. Todo esse pessoal foi formado em muitos cursos ao longo, desde a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. É claro que hoje nós temos oficiais, eu conheço alguns, que sabem que a brincadeira acabou, que os desafiantes estão levando a melhor do ponto de vista militar. Os Estados Unidos ainda é a grande potência militar, mas os desafiantes têm força, né? Eles mostram capacidade. Você vê o cerco que a Rússia sofreu nesses últimos tempos, aí, e a Rússia continua, sabe? Um cerco brutal. Imagina um país totalmente prejudicado em suas relações econômicas, e, enfim, e é um país vitorioso. Sim. A Rússia ganhou essa confrontação aí, essa chamada guerra por procuração. Não é a guerra da Ucrânia, é a guerra na Ucrânia. Sim. Quem ganhou foi a Rússia. Isso nós sabíamos desde o começo. E essas últimas notícias apenas confirmam. E a disposição do novo governo norte-americano de entregar o presidente da Ucrânia, né? Entregar aí a cabeça do presidente da Ucrânia. Então, enfim, nós temos uma nova situação mundial e uma ameaça de guerra generalizada, e nós estamos discutindo aqui a prisão do general fulano, do coronel não sei o quê, quando deveríamos estar, se a gente colocasse os grandes pontos na discussão, é óbvio que toda a estrutura do comando estaria sendo acuada devido ao fato de não ter se miscuído na política interna, em prejuízo da missão que deveria ser a missão central. Tá certo. Professor Manuel Domingos Neto, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente mais uma vez no programa. Muito obrigado por senhor fazer esse papo
aqui com a gente. Sempre uma honra recebê-lo aqui no Faixa Livre, desejando ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixando um abraço. É muito bom conversar com você, é uma honra ser ouvido pelos que acompanham esse combativo programa. Um grande abraço. Obrigado, professor. Um abraço forte. Até a próxima.